Vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 27 de outubro, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 14 horas em Kiev. Em Kherson e Berislav teve mais explosões de centros de concentração russa. Ali os ucranianos atacaram esses centros. Houve uma estação de trem em Shakhtarsk, na região ocupada de Donetsk, aqui, que foi atacada também pelos ucranianos, destruiu um trem de combustível que destruiu toda a estação na região. E isso foi feito ontem à noite, só que hoje cedo voltou o fogo, eles tinham acabado com o fogo retornou. Não se sabe se foi um outro ataque ou se simplesmente o fogo retornou por conta própria, né? Os russos estão apavorados, próximos de Kreminá, com o avanço ucraniano aqui nessa região. Vamos ver direitinho como é que está o andamento disso. E vamos falar também sobre a rede elétrica da Ucrânia, como é que está essa situação lá, né? Essas notícias foram sugeridas por Lula preso, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente teve mais uma sirene na Ucrânia inteira, e neste momento também está com aviso de sirene, tá? Não está aparecendo aqui ainda porque o mapa não atualizou, mas já saiu oficialmente o aviso de sirene de ir para abrigo de segurança em toda a Rússia. Novamente ataques com mísseis e drones iranianos em toda a Ucrânia, né? Ontem, a gente não sabe ainda o resultado de hoje, acabou de sair o alarme agora, a gente vai ficar sabendo disso só amanhã, né? Ontem teve também um ataque, a maior parte dos drones foi destruído pelos ucranianos, mas 2 drones atingiram o alvo, mas conseguiram atingir o alvo na região aqui de Kiev, né? Então isso traz uma preocupação importante. A gente sabe que a rede elétrica ucraniana está sendo visada pelos russos, mas assim, o quanto sucesso eles estão tendo nisso, né? O quanto eles estão conseguindo de fato atingir a Ucrânia na rede elétrica. E é uma coisa interessante, porque o próprio grupo Raibar, que é um analista russo, postou aqui o que eles estão planejando, né? Então, quais foram os lugares que já tiveram a infraestrutura atingida e como é que são as ligações elétricas na Ucrânia, segundo os russos. Então é bom lembrar, esse mapa aqui não é um mapa oficial da Ucrânia, é lógico, a Ucrânia não divulgaria essa informação. Isso aqui são informações que os russos têm e estão dizendo que estão usando para planejar esse ataque, né? E daí, a conclusão que a gente tira, segundo o Chris O aqui, é que eles estão focando nas estações de 330 mil volts, que são as subestações, digamos, centrais, né, as principais distribuidoras de energia, e também em usinas de produção de energia elétrica, geradoras. Então, por exemplo, o primeiro alvo foi a usina nuclear de Rovno, e também dessa rede de 330 kW, né? Aí eles falam aqui sobre vários ataques aqui, e no final ele fala o seguinte, aí já é a conclusão do Chris O, né, não do Telegram russo, né, que no final das contas o que está acontecendo é o seguinte: realmente isso consegue gerar problemas na rede, ou seja, as cidades ficam sem luz, mas é uma situação muito mais temporária do que parece, porque o que acontece de fato? Quando você explode uma subestação, a malha é interligada. Então ela tenta religar por outros lados. Só que o que acontece, no momento que aquela subestação caiu, acaba forçando outros transformadores. E daí a rede, por segurança, se autodesliga. Então por isso que causa tantos blackouts imediatos, né? Você tira fora uma subestação, as outras não superaquecem, né? Começa a ter uma demanda muito forte e elas acabam desligando automaticamente. Só que na prática isso é possível contornar, porque basta você fazer medidas para gastar menos energia e religar essas estações e tudo volta a funcionar enquanto você repara aquelas estações que estão sendo atacadas, né? Então a conclusão final que ele tira aqui é que esse tipo de coisa tem um efeito muito mais psicológico do que prático, ou seja, de fato causa falta de luz, mas é uma coisa imediata que rapidamente pode ser redirecionada e pode ser consertada, que é o que a gente tem visto lá na Ucrânia. De fato, você vê, por exemplo, cidades como Kiev estão fazendo racionamento de energia elétrica. De tempos em tempos desligam determinadas áreas. Por quê? Porque tem que manter a energia balanceada com as estações
que sobraram até consertar as que foram atingidas. No que conserta que foi atingida, é colocado em operação de novo, e daí a coisa se recompõe, né? Então não é algo que vai ter um efeito de longo prazo, mas tem efeito de curto prazo. Mas se os russos continuarem fazendo isso indefinidamente, né, uma hora vai acabar os transformadores de reserva, uma hora vai acabar a capacidade ucraniana de reparar essas subestações elétricas, né? E aí que ele fala que é a importância de ver quantos mísseis os russos ainda têm e melhorar a artilharia antiaérea ucraniana para evitar que esses alvos sejam atingidos, né? Então, na verdade, a expectativa é positiva, não estamos dizendo que não vai ter problema, vai ter problema de falta de luz ainda por vários dias lá. Isso é um problema ainda, mas está cada vez mais esparso, né? Bem interessante essa visão sobre a resiliência da rede elétrica lá na Ucrânia. Bom, houve aqui em Berislav uma explosão. Berislav, vocês sabem, é aqui nessa região de Kherson. É uma das cidades que os ucranianos estão visando ela, né? Estão caminhando aqui em direção a ela. Então houve um ataque ucraniano lá, provavelmente para destruir algum grupo, algum tipo de armazém ou maquinário dos russos, né? E também em Kherson, na própria cidade de Kherson, também teve um ataque desse tipo ontem, né? Não está mostrando aqui, mas esses dois ataques aconteceram também ontem. Agora, o grande ataque ucraniano que aconteceu ontem foi em Shakhtarsk. Shakhtarsk é aqui em Donetsk, nessa região ocupada aqui pelos russos desde 2014, então é onde está justamente esse foguinho aqui. É uma estação de trem, e aí olha só o que aconteceu. Primeiro está um incêndio grande aqui, dá para ver a distância, que são 40 quilômetros, ou seja, muito provavelmente foram usados HIMARS para atingir esse ponto. Aqui tem imagem da estação no momento que ela estava pegando fogo. Isso foi ontem à noite, né? Na parte da noite, pegou fogo por um bom tempo. Parece que tinha um trem com combustível no local, e esses trens com combustível, você sabe, não tem muito como apagar esse fogo. Só apaga o fogo, o que você faz é resfriar os outros tanques para evitar que eles também peguem fogo, para evitar qualquer coisa, mas o tanque que vazou combustível, que está pegando fogo, não tem o que fazer. O fogo vai pegar até consumir todo o combustível que está ali, né? Então, isso foi o que aconteceu ontem à noite. Aí hoje cedo, já teve a imagem do rescaldo, né? Eu não sei se isso aqui é combustível vazando, né? Mas enfim, essa aqui é a imagem do rescaldo. Dá para ver que danificou bem o trilho do trem, né? Mas aquele negócio, é o que eu falei para vocês, trilho de trem é relativamente rápido de trocar. Agora, se isso aqui é combustível vazando, isso é um problema, né? E o que vai dar um pouco mais de trabalho é justamente o próprio trem que está ali para tirar esse trem todo, né? Realmente, certamente causou um dano grande, né? Tem até o caso aqui de um cinegrafista russo que levou um susto com esse negócio. Eu vou tocar aqui com um som, eu só quero alertar vocês, tem som alto, tá? Então avisem aí, se você está de fone de ouvido, toma cuidado. Eu vou diminuir o máximo o som aqui, porque realmente é bem alto. According to local authorities, Ukraine... Pegou, assustou o russo ali, tava chegando um Raimar ali no momento. Bom, eu baixei o som, não deve ter tido tanto problema assim, né? Mas que bom. Bom, e isso daqui foi, então, ontem pegou fogo, aí o pessoal acabou o incêndio, né? Tá vendo aqui, já tá tudo já com rescaldo e coisa e tal. Só que agora cedo, isso aqui é de novo, no mesmo lugar. Isso aqui agora, hoje de manhã cedo, coisa de poucas horas atrás, de novo tá pegando fogo no mesmo lugar. Aí a gente não sabe se os ucranianos fizeram um novo ataque no mesmo lugar, é uma possibilidade, atingir ainda tinha um monte de vagão ali, né? Podem ter atingido os outros vagões também, ainda mais que os russos mostraram que haviam vários vagões naquela região ali, então, né, os ucranianos aproveitaram e lançaram de novo. Pode ser isso, ou pode ser que o fogo tenha retornado, né? Como você viu também, aparecem alguns lugares aqui em que a impressão que dá é que está vazando combustível ainda. Então pode ser que eu não sei se isso aqui é combustível ou é outra coisa, mas... Então, o que pode ter acontecido também é que o fogo acabou, chegou a ser totalmente
debelado, mas voltou. Isso acontece, é relativamente comum em incêndios o fogo voltar, né? E pelo visto voltou com muita força mesmo. Tá aqui uma enorme coluna de fumaça ali na região de Donetsk, justamente nesse incêndio, né? É no mesmo lugar, mas é horários diferentes, né? Esse vídeo aqui é muito interessante, deixa eu tocar para vocês aqui. Lembra que há poucos dias atrás os ucranianos atingiram a ponte de barcaças que tinha debaixo da ponte de Antonivka em Kherson? Aqui na cidade de Kherson você tem a ponte de Antonivka, né? Essa ponte ela foi parcialmente destruída por HIMARS já há bastante tempo. E o que os russos fizeram? Fizeram uma espécie de ponte de barcaças. Botaram várias barcaças grandes debaixo da ponte ali, apoiadas no pilar da ponte, para poder passar caminhões e carros e coisa e tal, né? E aquilo que eu falei para vocês, isso não resolve nada, por quê? Primeiro porque essa ponte de barcaças é muito frágil, você não consegue transportar cargas muito pesadas. E segundo, porque os ucranianos podem atingir isso e derrubar muito facilmente, e a gente mostrou já o filme da barcaça afundada. Então eles fizeram uma ponte de barcaças, os ucranianos atingiram com HIMARS essa ponte de barcaças, e uma das barcaças afundou. Então a ponte já estava intransitável naquele dia, né? É lógico, a gente imagina, os russos vão consertar a ponte de barcaça. Mas é justamente para isso que a Ucrânia tem um monte de HIMARS em estoque. Daqui a pouco faz isso de novo, né? Então esse vídeo que eu vou passar aqui foi justamente no dia 20, tá? Já tem alguns dias isso, uma semana, né? E lembra que eu falei que quando foi atingida essa ponte de barcaças, houve 4 russos que ficaram feridos, na verdade 2 morreram, inclusive, que eram, inclusive, apresentadores de uma televisão russa que eles estavam montando ali em Kherson, e eles estavam fugindo naquele momento. Os ucranianos tomaram o cuidado de bombardear a barcaça de noite, por volta da meia-noite, justamente porque Kherson está em estado de sítio. Então, em tese, civil nenhum pode se movimentar depois das 10 da noite. Então os ucranianos fizeram um bombardeio à meia-noite, porque eles sabem que não vai ter civil, o que tiver vai ser militar. Só que aí esses colaboradores russos estavam passando na ponte. Aí também não dá para saber, né? É o tipo da coisa que, pô, os caras estavam passando ali. É sinal que estão ligados aos militares, evidentemente estão ligados aos militares. E acabaram morrendo, e eu mostrei o carro deles todo perfurado e coisa e tal. Enfim, o pessoal conseguiu agora um vídeo do momento do ataque de alguém que estava cruzando essa ponte. Não dá para saber se eram essa van dos cinegrafistas que estava filmando, dos jornalistas que estavam filmando, se era algum outro carro que estava passando, mas filmaram um momento do ataque. É bem interessante, vamos dar uma olhada. Diminuir o som aqui para não ter problema. Eles estão atravessando, tá vendo a ponte ali do lado, aí ali atingiu, o HIMARS atingiu... O vídeo tá meio escuro, né, mas dá para ver direitinho a ponte do lado, né, aí a cidade de Kherson, eles vendo a ponte tá do lado ali, e eles passando na ponte de barcaças, e aí o HIMARS acerta ali, ó, bem na frente do carro lá. Interessante a filmagem para ver como é que foi esse ataque, né? Bom, e por falar em Kherson, lembra que a gente falou sobre a lista de coisas que os russos mandaram roubar na cidade de Kherson, né? Então, e eu mostrei para vocês que a gente tem imagem deles realmente roubando um monte de coisa. Então, falou para roubar os monumentos de Potemkin, Ushakov e Sovorov, e mais um monte de coisa. Falou pegar coisa da igreja, das bibliotecas e coisa e tal. E no final ele fala assim, ó, se tiver risco de rendição da cidade, evacuem os restos mortais do príncipe Grigory Potemkin Tauride. Quem que foi esse príncipe? Esse príncipe era um general do exército russo lá em 1700 e alguma coisa. Ele era, dizem as más línguas, era amante da Catarina Grande, né, que é a grande czarina do Império Russo na época, que conquistou a Ucrânia naquela época, e ele conquistou a Crimeia. E o Potemkin, que tem aquela história de exército de Potemkin, porque parece que ele fingiu, ele armou um monte de coisa de mentirinha para dizer que tinha um exército grande, coisa e tal. Toda essa lenda surgiu com esse cara, né? E aparentemente o príncipe Grigory Potemkin Tauride, eu estou entendendo daqui que os restos mortais dele estão enterrados em Kherson.
Então, ou seja, ele fala aqui para tirar as estátuas, né? E, em último caso, depois, na hora de se render, é tirar os restos mortais do cara, né? E aí, a gente já viu isso aqui, eu já mostrei para vocês, que tiraram aqui do... Esse aqui foi do Suvorov, tava aqui a estátua original dele, já tiraram aqui. E esse daqui é do Ushakov, também tiraram a estátua. Essa aqui era a estátua original. Tá aqui o pedestal sem a estátua. Tiraram do Potemkin também, que é essa daqui, ó. Tá aqui já a base sem a estátua. Mas o final aqui que é o mais engraçado. Caramba, eles fizeram isso. O chefe da administração de Kherson, o Saldo, disse numa entrevista para a Rússia que eles tiraram os restos mortais de Potemkin de Kherson, ou seja, até os restos mortais do cara eles já tiraram de Kherson, né? Realmente, vou te falar uma coisa, impressionante isso. Aqui ele fala de mais alguns monumentos que foram retirados, enfim. Vamos falar sobre a região aqui próxima a Kremina, né? A gente falou ontem que estão havendo avanços ucranianos nessa região, avanços significativos, a gente não tem informação aqui no mapa ainda, mas a gente tem informação dos russos reclamando dos avanços ucranianos, né? E aqui, por exemplo, eles estão falando que Popivka, houve vários ataques que acabaram matando muitos soldados, menos 20 soldados, locais de artilharia foram batidos, muitas casas, e a ponte que liga Kremina com Popivka também foi destruída, né? Popivka é essa região aqui, a gente já falou ontem que ela já está na mão dos ucranianos. Aqui aparece como zona de briga, né? Ainda tem a zona que eles estão brigando ainda aqui. E tem um outro aviso também lá nos Telegram russos, falando que as Forças Armadas... Olha aqui, resumo da situação na direção de Kremina, né? As Forças Armadas ucranianas, que também consistem de unidades polonesas, esse pessoal russo, eles não se conformam, eles não aceitam que eles estão perdendo a guerra para os ucranianos, né? Aí eles falam, não, porque as Forças Armadas ucranianas, que também têm unidades polonesas, não tem não, é tudo ucraniano só. Dobraram suas forças na batalha pelo norte da cidade de Kremina, na direção de Tornes e Zitlovka, com a intenção de cortar esse local da rota e fazer um furo, né, e quebrar a nossa defesa. Antes de iniciar essa ofensiva, houve um bombardeio massivo das nossas posições para suprimir a defesa nessa área, e ao mesmo tempo eles planejaram uma luta no sudeste de Kremina, na direção de Torsk e Dibrovka, e no norte na direção de Makivka em Rogorenskoye, em ordem com o objetivo de pegar nossas reservas e impedir que a artilharia concentrasse o fogo na direção do ataque principal. Então vamos entender o que eles estão falando aqui. Eles estão dizendo que eles estão vindo principalmente da direção de Tornes e Zitlovka. Aqui, ó. Terne é aqui, Zitlivka é aqui. Ou seja, eles estão indo nessa direção, segundo dizem os russos, tentando cortar a ligação com o resto das tropas lá em Svatov, né, que está mais aqui para cima. Então estão vindo nessa direção aqui, atingindo Zitlivka. E também do sudeste, vindo de Torsk, essa cidadezinha aqui, em direção de Dibrova. Então eles também estão fazendo ataques aqui em direção a Dibrova, e além disso estão tentando atingir aqui a partir do sudeste as reservas russas aqui, para impedir que eles combatam os ataques principais, que são esses dois, né? Então é isso que os russos estão dizendo que está acontecendo. A gente tem que levar isso sempre com alguma reserva. Os ucranianos não falam o que está acontecendo por motivos óbvios, para não entregar os planos deles para os russos. Os russos estão dizendo que é isso que está acontecendo. Vamos aguardar para ver o resultado desse tipo de coisa, né? O Arestovich, ele fez mais uma live ontem, é sempre interessante ver o que aconteceu aqui. Ele falou que em Svatov, né, existem boas notícias, boas mudanças,
mas não vai dar detalhes, né? Ou seja, é aquele negócio, é isso que a gente está falando aqui. A gente sabe que os ucranianos estão avançando ali naquela região de Kriminá e Svatov. A gente sabe que os ucranianos estão avançando naquela região ali de Kriminá e Svatov, mas a gente não tem detalhes ainda, eles não vão liberar detalhes porque, né, não querem entregar os planos, né? Em Bakhmut, eles falam que nos últimos um mês e meio, 8.000 soldados russos morreram. É muita gente, né? Em Kherson, ele fala, olha só, mudanças não agradáveis. Então, se ele diz que tem mudanças agradáveis do lado de Svatov, em Kherson são não agradáveis, né? 6 BTGs, lembra, BTG é uma unidade do exército russo, que é entre 500 e 700 homens. 6 BTGs de soldados foram inclusos e uma parte veio do distrito de Zaporizhia. Então, agora na margem direita do rio de Dnipro, nesse caldeirão aqui, essa região vermelha aqui, agora tem um total de 30 BTGs. A gente falou que tinha 25 BTGs ali que estavam seguros pelos ucranianos do lado direito do Dnipro, agora são 30. Então ele fala que então liberar vai ficar muito mais complicado no momento, porém fica muito mais fácil para reduzir essas forças russas com artilharia, né? Eles fazendo artilharia, eles conseguem acertar com muita facilidade esses grupamentos novos, né? Ele falou sobre a situação em Belarus, que vocês sabem, no momento não tem nenhum risco, né? Os soldados russos que estão lá estão muito mais fazendo treinamento do que qualquer outra coisa. Ele fala que tem 9.000 soldados russos adicionados lá em Belarus, mas por hora o risco por hora não existe. No mínimo, em um mês, eles levariam para aprontar, para fazer uma ofensiva significativa. Então o pessoal está prestando atenção para ver o que acontece lá em Belarus, mas por hora não há risco de nada por lá, né? Ontem o presidente Zelensky recebeu o presidente da Guiné-Bissau. O presidente viajou para Moscou e de lá foi para a Ucrânia e foi recebido pelo Zelensky e mandou um aviso, uma chamada de paz para o Zelensky, né? A gente sabe que a Rússia precisa desesperadamente de um cessar-fogo, de parar essa guerra, né? Estão desesperados, por mais que estejam colocando conscritos e coisa e tal, e isso dificulte o trabalho da Ucrânia, eles sabem que não tem como manter, né? Então, por exemplo, ele dá aqui a Rússia consegue se defender por um mês, mas 60% das cápsulas, né, dos obuses são de 4ª ou 5ª categoria, que normalmente seriam proibidos de serem usados. A Rússia sabe muito bem a falta de perspectiva e não vai ter muita coisa que eles possam fazer para manter, para segurar os territórios que eles ocupam hoje, né? Tivemos também uma boa notícia de Israel, o Zelensky anunciou um novo nível de colaboração com Israel, mas não deu detalhes, né? A gente entende que a situação com Israel é complicada, Israel tem que priorizar a própria sobrevivência, então não vai querer comprar briga com a Rússia de graça, mas o fato do Irã estar ajudando a Rússia abriu porta para Israel também fazer alguma cooperação com a Ucrânia. Isso é uma coisa muito positiva. Parece que armas pouco provável, mas alguns oficiais e outras coisas relacionadas aos drones podem ser feitas aí, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz um documento que é uma investigação da Reuters de um conjunto de documentos que foram encontrados num posto de comando em Balaklia, que mostra a condição terrível das tropas russas, né? Então é algo que a gente já sabe, a gente já tem algumas informações, mas essa documentação que está saindo na Reuters realmente é impressionante. Uma reportagem que vem por aí, certamente assim que sair a gente vai falar sobre isso, mas mostra realmente o quanto que a situação é deplorável no exército russo, né? Eles falam alguns outros detalhes aqui que a gente já mencionou em outros vídeos, né? E aqui uma coisa importante, o Prigozhin, houve um confronto entre ele e o Shoigu. Ele fala aqui que o Prigozhin negou o que foi dito no Instituto para Estudo da Guerra, que havia uma briga, ele teria confrontado Putin e outras facções siloviki no Kremlin, né? Mas a gente tem informação agora de uma carta do Prigozhin que realmente ele critica muito o Shoigu, né? Então a agência de notícias Live 24 mandou uma requisição de pergunta para o Prigozhin
justamente sobre como sobre a questão das críticas que ele vinha fazendo com os militares russos, né? A gente falou sobre isso aqui, o Prigozhin tem criticado muito o exército russo, ele acha que ele está fazendo muito melhor que o exército russo lá na região, mesmo tendo recentemente perdido muitos homens ali em Bakhmut, né? E ele respondeu criticando diretamente o Shoigu, dizendo que sim, muitos desses pessoais não sabem fazer nada além de marchar e prestar continência e coisa e tal. E eu concordo com o que disse o Razman Akamovich, que é o Kadyrov, né? E é preciso trabalhar nesses defeitos e coisa e tal, ou seja, ele criticou abertamente o Shoigu, né? A visão do Christo Grozev, que é um analista político búlgaro muito importante lá, muito conhecido, um jornalista muito conhecido, ele disse que realmente agora ele colocou o Shoigu na fogueira aqui, né? Não tem uma rampa de saída para isso. As críticas estão ficando abertas lá na Rússia. E, de fato, juntando o que a gente viu lá do Instituto para o Estudo da Guerra, realmente a situação dos conscritos russos é muito ruim, né? A 55ª Brigada de Rifle Motorizada Russa foi colocada próximo de Lima e tem muito pouca água, não tem comida, não teve treinamento, apenas armas pequenas, um tanque sem combustível, estão tendo várias mortes, né? Os parentes desses soldados estão reclamando que eles são tratados como porcos e coisa e tal. E outra coisa que eles falam aqui, né? Isso aqui tem várias reclamações e coisa e tal. Eles falam aqui também que os parentes mandam coisas para os soldados e isso é roubado no meio do caminho. Então imagina, você sabe que seu filho, seu marido, enfim, seu pai, tá lá na linha de frente, não tem comida, não tem água, não tem remédio e coisa e tal, aí a pessoa vai lá, prepara e manda o remédio, a comida e a água, e isso fica com o resto das tropas russas, não chega aos soldados lá na linha de frente, né? O Zalushny, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, falou que ontem a Ucrânia abateu 18 de 20 drones iranianos, ou seja, eles estão tendo uma taxa de derrubada desses drones muito maior agora. Isso deve ser certamente resultado das novas defesas antiaéreas, mas também, talvez, do conhecimento que foi passado por Israel sobre como abater esses drones, né? Falando ainda daquele caso da bomba suja que a Rússia estava ameaçando, estava dizendo que a Ucrânia teria feito e coisa e tal, né, que estaria preparando para fazer e coisa e tal. Esse assunto, todo mundo já disse que é mentira isso, não procede, mas a Rússia tinha mostrado esse slide aqui para mostrar a capacidade ucraniana para fazer uma bomba suja e descobriram que essa imagem aqui que foi usada, particularmente essa imagem que tem aqui, ó, é uma imagem que foi retirada de uma revista estoniana 10 anos atrás, então não tem nada a ver com nada, pegaram a imagem de qualquer jeito aqui, né? Decreto de Putin autoriza empresas aéreas a usar peças de reposição não originais em aviões, né? Tá cada vez mais complicado voar lá na Rússia. A gente sabe que os aviões eles não conseguem passar por manutenção adequada devido às sanções que estão acontecendo. Cada vez maior o número de rotas que simplesmente não tem mais passageiro, então o espaço aéreo russo está ficando vazio por conta das sanções. É uma coisa muito triste isso, né? Mas a verdade é que a culpa disso é do Putin, não tem outra pessoa para culpar. Outra coisa interessante que aconteceu foi um projeto feito por engenheiros de software ucranianos de um sistema para aviso de alvos voadores que ajuda a derrubar esses alvos, né? Então, a gente sabe, a Ucrânia ela tem um sistema de vigilância do espaço aéreo, mas muitas vezes os mísseis e esses drones iranianos voam muito baixo, de forma que é difícil detectar esses objetos, né? E quanto antes você detectar, mais fácil fica para você estabelecer a rota e tomar alguma ação, tentar derrubar de alguma forma. Então, os ucranianos fizeram esse aplicativo, bem interessante mesmo, em que qualquer ucraniano pode se cadastrar lá no sistema, tem uma fase de cadastro para garantir que a pessoa é um ucraniano mesmo, coisa e tal, e daí você pode indicar a chegada de mísseis, onde é que está e coisa e tal, e a gente tem a notícia aqui do primeiro míssil, um míssil Calibre,
que foi derrubado com sucesso depois de cidadãos que viram ele voando na área, reportaram isso para os militares através desse aplicativo, né? Então isso é muito interessante, a gente tem visto várias coisas nessa área. A Ucrânia ela é uma potência no desenvolvimento de software, tem várias software houses muito importantes lá, e muitos programadores acabaram optando por justamente ajudar a Ucrânia nesse esforço de guerra, né? Muito interessante esse aplicativo que foi criado lá, tomara que tenha muito sucesso para derrubar esses drones, né? Bom, aqui é uma provocação do Anarco Terran, né? Um anarquista lá da Ucrânia falando que o russo é um dialeto que resultou da horda mongol tentando aprender ucraniano, né? É engraçado, eu achei engraçado. Ou seja, ele está dizendo que na verdade o russo que é um dialeto do ucraniano, os russos que estão errados. Faz sentido. Alguém fala aqui que isso parece racista e coisa e tal, referenciar mongóis, mas ele responde aqui e fala, não, ele não está referenciando o mongol, ele está referenciando a horda mongol, que foi realmente um movimento extremamente violento dos mongóis, né, na época, né? Ele até fala aqui, não, então eu não posso criticar o Terceiro Reich porque eu estaria sendo ofensivo aos alemães. Ele está criticando a horda mongol, não está sendo ofensivo aos mongóis de hoje. Né? A gente sabe que os mongóis de hoje não têm culpa da horda mongol, assim como os alemães de hoje não têm culpa do nazismo. Eu achei engraçado, realmente faz sentido essa coisa dele, né? Bom, teve novidade no caso do professor supostamente brasileiro que foi preso lá na Universidade da Noruega. A gente já falou sobre isso alguns dias atrás. Era um espião russo, ele estava se passando por professor universitário brasileiro, e aí era um pesquisador nessa universidade norueguesa. O que tem de novidade é que ele estava fazendo um simpósio em Vilnius, que é na Estônia, né? Justamente sobre, um dos tópicos desse simpósio era o que fazer se o Nord Stream, se os gasodutos Nord Stream forem sabotados. Olha que coisa, hein? Olha como é que esse troço realmente é infiltração russa mesmo, né? Então, e pode ter comprometido, ou seja, isso pode ter sido usado para o planejamento russo da sabotagem do Nord Stream, né? Que vocês sabem, foram os russos que sabotaram o Nord Stream. Então, realmente, a coisa tá ligando uma coisa à outra aqui, né? E agora que a questão da bomba suja meio que já está perdendo força, o pessoal já descartou isso, a Rússia está dizendo aqui agora, ensaiando ataque nuclear. Fizeram uma experiência de lançamento de míssil de longo alcance que poderia levar uma arma nuclear. Foi só um exercício de guerra, não tinha nada nesse míssil, né? Mas estavam testando se o míssil funciona e coisa e tal, esse tipo de coisa, né? É mais um passo do Putin nesse interesse dele de chantagear o mundo com ameaça nuclear, né? Ele sabe que não consegue ganhar a guerra. Agora o que resta para ele é chantagear o mundo e ver se o mundo compra essa chantagem, porque a Ucrânia não vai comprar não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.